8 de novembro. Aprenda a apreciar os dias difíceis. Sinta-se estimulado pelos desafios que encontrar pelo caminho. Ao avançar por terrenos acidentados ao meu lado, você vai descobrir que juntos podemos lidar com qualquer coisa. Essa compreensão é composta por 3 elementos: nossa relação, as promessas contidas na Bíblia e as experiências ruins das quais você saiu vencedor. Olhe para o seu passado e veja que já o ajudei a enfrentar diversos obstáculos. Se diante dessa afirmação você pensa, sim, mas isso foi antes, agora é diferente. Lembre-se de quem sou. Por mais que você e as circunstâncias tenham mudado drasticamente, eu permaneço o mesmo por toda a eternidade. Esta é a base de sua confiança. Na minha presença, você vive e se move e existe. Vamos orar então. Pai amado, Mestre Jesus, Mãe Maria e os bons espíritos que nos acompanham, gratidão por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando. Amado Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde que temos e também as adversidades que aparecem em nossos caminhos, Senhor. Pedimos, Senhor, coragem, luz, muita força para enfrentar cada uma delas, pois sabemos através do estudo da Tua Palavra de que é que nos possibilita ser, que nos possibilita progredir. Deus, Pai de infinita bondade, que a nossa relação entre você e nós possa ser cada dia mais forte, que o nosso amor possa se expandir além dos locais em que nós estamos, além da nossa família, além das relações com os nossos amigos, que possamos ser a prova viva do teu amor. Senhor, é conosco, abra nossos corações, abra nossa mente para mais um dia de estudo. Esteja em cada lar, visite cada família, Senhor, os orfanatos, os asilos, os presídios, os hospitais. Coloque a tua luz e o teu amor em cada coração de pessoas encarnadas e desencarnadas. Muito obrigada, Deus, por essa grande oportunidade, grande missão que temos em nossas vidas. Esteja conosco hoje e sempre. Seja. Ai, ai, coisa boa. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levante. Nani, eu. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item é o item 5. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
e, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis que minha mãe e meus irmãos, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhes atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Continua a leitura. Com sua admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é o que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia à família. São João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunha dele, como fez João Batista. O que nela predominava era solicitude maternal. Supor que ele já renegado, que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Eu lembro bem que uma vez que eu li esse capítulo aqui, eu aprendi um bocado com as considerações da Tânia. E ela dizia, assim, algo que me fez mudar um pouco o ponto de vista que eu tinha acerca desse assunto. E é por isso que eu falo, em determinadas vezes, o quanto é importante a contribuição de cada um de nós. Porque nós temos uma leitura. E aí, às vezes, aquela leitura, em um determinado momento, para a gente basta. Mas
parece que falta alguma coisa, só que você, naquele momento, não é capaz de somar esse alguma coisa, de descobrir o que é. E aí vem alguém e pá, dá o pulo do gato. E é maravilhoso, né? É muito bom quando a gente tem esse conhecimento, né, de que aprendeu com o outro. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz o dia em que eu li e que a Tânia, delicada e gentilmente, teceu os comentários sobre o assunto e foi assim muito, muito produtivo para mim. E ela dizia o seguinte, ela falava sobre essa família espiritual que somos. E eu lembro que eu dizia que talvez ele tivesse querendo nos mostrar que todos eram seus irmãos, né? Todos éramos irmãos. E exatamente isso. Só que eu parei aí. E aí ela foi além, porque ela dizia que não são os laços de sangue que verdadeiramente nos unem. Não sei se foram essas palavras, tá, gente? Mas no meu entendimento, que ficou para mim. Que muito mais do que o sangue que hoje nos une aqui a família, no meu caso, eu, a minha mãe, meu marido não, ó, eu já estou colocando ele com o meu consanguíneo também. Eu, minha mãe, minha filha, há muito mais a acrescentar, né? É aquela velha frase, há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, não é porque hoje estamos aqui juntos, eu, minha mãe, minha filha, com o mesmo sangue, que formaremos, em algum momento, aquela família espiritual, por enquanto, né? Sabemos que o objetivo é que todos nós formemos a grande família espiritual, mas eu, no meu ponto de vista, acredito que temos aquelas pequenas famílias espirituais e com o passar das encarnações, com o nosso aprimoramento, aí sim, os laços vão se estendendo, né? Vão englobando outras pessoas. Eu posso dizer que hoje, apesar de não conhecer a maioria das pessoas que estão aí do outro lado, eu tenho um grande carinho, uma consideração. E aí a gente vê, tem gente que eu nunca vi pessoalmente. Acho que do grupo eu conhecia pessoalmente a Jussara, a Priscila, que já tinha trocado com elas, a Mônica, a Antônia e a Suzana, eu via de passagem. Eu acho que eu nunca troquei nenhuma palavra com elas. Né? A Lívia também eu vi em alguns momentos no Fé. E as outras pessoas eu nunca nem tinha visto. O Danielson eu também já tive alguns momentos com ele lá no Fé, alguns encontros. Mas a gente vê que essa convivência, né, esse carinho, essa troca faz com que cresça dentro da gente alguma coisa que não existia e que hoje a gente sabe que não é preciso estarmos juntos sempre, fisicamente. Há pessoas que temos carinho, temos muito cuidado, temos um amor enorme e que a gente não vê há anos. Eu tenho uma amiga, estudamos juntas, isso tem mais de 25 anos, e que eu não a vejo, nossa, eu acho que tem mais de 10 anos. E se pegarmos o telefone e começarmos a trocar mensagem, ou falar, aquilo vai mais de 2 horas, entendeu? Então, essas relações, elas não se perdem, né? Elas podem ficar quietinhas naquele instante que a gente está separado. Hoje é mais fácil porque temos internet, mas no passado era só o telefone, né? O telefone convencional, não tinha o celular, quem tinha eram pouquíssimas pessoas. Então, voltando para cá, quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele quis dar a todas as pessoas que o seguiam, que já conhecia seus ensinos e que se dispunham a segui-lo, o mesmo peso, né? Ele quis mostrar o amor e a consideração que ele tinha por todas aquelas pessoas. E agora, dizendo do meu entender, eu acho que até
acredito que não seja o caso dele, né? Mas até que poderia ficar assim para a gente, que ele quisesse também, tivesse por vontade, que sua mãe e seus irmãos o seguissem, né? Mas mesmo não seguindo, ele tinha um carinho e tinha amor por eles. Mas aqueles que se assemelham mais com ele, com quem ele tem mais intimidade, aquela é a grande família espiritual. Essa é a família que almejamos formar, né? Que um dia, nossa, está muito longe, né? E põe longe nisso. Formaremos aquela família feliz, pessoas que há muitos vêm juntas, batalhando para evoluir, e que um dia conseguiremos, com a graça de Deus e com muito esforço de nossa parte, habitar em um mundo melhor, nesse mundo de regeneração que está por vir e que nós estamos nos esforçando para fazer parte dele. Eu não sei se eu me fiz entender, não sei se eu me alonguei muito, espero ter passado o que eu consegui. Eu fiquei muito emocionada com isso, de lembrar o que ela disse aquele dia, né? Dessa família espiritual que a gente abraça todo mundo, né? E aí a gente começa a entender que tem pessoas que a gente nunca viu. E quando você olha no olho daquela pessoa, você se emociona, né? Pessoas que a gente não convive muito tempo e que a gente tem um carinho tão grande. Ainda mais cedo eu conversava com a minha filha, com o trabalho lá do Fé Parado, eu me senti assim, falei, meu Deus, eu preciso ser útil, eu tenho a necessidade de ser útil. E quando eu cheguei lá no Maria de Nazaré, era exatamente isso que eu procurava. Foi um momento em que a minha filha cresceu e disse para mim, não dessas palavras, eu não preciso mais de você, porque eu ficava com ela, eu fazia os exercícios da escola com ela, eu fazia joguinho para a gente estudar para a prova, então eu me dedicava a ela, porque o objetivo da minha vida era ser mãe. Então eu queria ser a melhor mãe possível, a melhor mãe que eu conseguia ser. E eu me dediquei a ela. Com 11 anos, ela falou, eu não preciso mais que você estude comigo. E eu ficava, ela entrava para o quarto para estudar e eu ficava na porta esperando que ela me chamasse. Ela não me chamava e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu já estava no Fé e eu encontrei Maria de Nazaré nesse trabalho lindo de auxílio aos moradores em situação de rua. Serve café da manhã todos os domingos. E aí eu fiquei fascinada com aquilo. E com a pandemia, nós paramos de atender, né? Porque no início a gente não sabia como era, o que ia acontecer, então parou. Como o centro parou, as atividades referentes a ele também pararam, na prática. E aí, há pouco tempo, eu conheci a Casa da Solidariedade, que eu só conhecia de nome, nunca tinha estado lá. E eles fazem também o trabalho com os moradores de rua. E eu me voluntariei. Gente, nesse último mês, eu acho que eu renasci, né? Desses 6 meses que estamos paradas. E as pessoas que lá me acolheram, era isso que eu falava com a minha filha, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Eu vou uma vez na semana, eu fico uma manhã lá só. Foram 4 encontros. Tem coisa ali que eu vivi nesses 4 encontros que eu acho que eu vou levar para a minha vida toda, né? Então, são essas experiências, são essas pessoas que passam pela nossa vida assim de repente e que a gente nunca mais esquece, né? E que a gente possa, cada dia mais, aumentar essa família espiritual. Ah, que lindo tudo que você falou, amei. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Contribuir com alguma palavra? Não? Ninguém? Bora, gente, fala alguma coisa. Bom, Eu só pensei assim na hora que foi feita a leitura sobre como Jesus aproveitava, né, cada situação para ensinar. Naquele momento ele estava ali com muita gente e aproveitou para falar sobre isso, sobre a família, que não é só a família de sangue, no caso ele quis dizer isso, né?
Então, é tão bonito isso, né? A história, ele vem se encontrar com pessoas para falar em alguma coisa e ele aproveita a situação que acontece naquele momento. Alguém veio avisar ele que a mãe chegou e ele aproveitou para ensinar para a gente que nós todos somos uma família. Sim, maravilhoso. E as famílias, né, só para complementar, que a Nani já deu uma aula, e é isso, por mim já acabou o evangelho. As famílias não são constituídas ao acaso, né? Nós espíritas sabemos que há um planejamento, há todo um planejamento prévio, há todo um porquê, tudo é muito bem planejado, pensado. E o lar é a nossa primeira escola, a escola do encarnado, né? A nossa primeira escola. Então ali a gente aprende tudo, aprende toda a nossa base para poder, isso que minha mãe falou, da nossa família se estender, da gente ter esses valores, né? E conseguir estender às outras pessoas do nosso trabalho, os nossos vizinhos, com quem a gente convive, e assim com todos que estão à nossa volta, né? E legal que a Nani falou, que ela só se encontra uma vez por semana com esse pessoal, né? E parece que já se conhecem há muito tempo. E pode ser, Nani, que vocês já se conheçam há muito tempo, que programaram e de fazer esse trabalho. A gente também, eu e a Amanda, a gente quase não se vê, mas também quando a gente se vê, né, Amanda? Essa semana a gente se encontrou, parecia que a gente já tava, tipo assim, toda semana que a gente já tinha se falado. A gente, caraca, Amanda, a gente não se encontrou esse ano. Olha que ano louco! Mas era como se a gente já tivesse se encontrado todos os dias. É engraçado que essa amizade, né? Eu penso muito nisso, porque como eu já estudei fora do Rio, eu acabo fazendo amizades que ficam um pouquinho em cada lugar. E a Silvia Leal, que está no Evangelho, também foi igualzinho. A gente se conheceu num curso, a gente teve que ir para a Inglaterra fazer um curso para se conhecer. Ela é geógrafa, não tem nada a ver com a minha área. E hoje a gente está aqui no Evangelho. Ela nem é do Fé, ela não é do Rio. E eu acho que é isso também, assim. Eu e a Suzana, a gente já conversou que a amizade, a gente não tem que ter pressão, né? A gente sabe que a vida é louca e cada um não tem que ter cobrança, mas também tem que ter cultivo, a gente tem que se esforçar para se encontrar. E a Silvia me ensina muito isso também, porque ela tem uma rede de amizades em outros locais no país que ela vai, ela pega o avião. E eu e a Suzana, a gente se encontrou essa semana e parecia que, assim, se encontrou semana passada, né, Su? Então, a gente realmente tem que ter esse equilíbrio entre não cobrar e compreender, mas também saber que não pode esquecer e ter que cultivar, porque a amizade é um amor, é uma planta que ela tem que ser cultivada também. Como a nossa família em casa também, o jeito de falar bom dia, boa noite, como é que você está. Enfim, são pequenos cuidados que fazem a diferença no nosso dia a dia. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso evangelho de hoje? Su, tá muito caladinha, quer falar? Não? Não, eu vou falar rapidinho. É porque é difícil de falar depois dos rios da Nani, de tudo que ela falou. Ela emociona muita gente. Eu fico, às vezes, assim, com os pensamentos tão leves que eu esqueço de raciocinar, eu só fico sentindo. Mas como é importante, né, esses laços de afinidade que a gente passa a ter com cada pessoa que a gente entra na nossa jornada. E como a Amanda disse, esses laços de amizade são sementes de amor e que, dependendo de nossas ações e reações, esse amor vai crescendo, né? E eu fiquei pensando como esses laços de afinidade faz com que a gente se aproxime de pessoas que passam de maneira, se a gente não tenha aquilo na nossa vida, essas pessoas podem representar personagens ou arquétipos
das nossas famílias. Às vezes a gente é órfão de mãe, de pai, seja porque não tivemos ou eles são vivos, mas não exerceram aquele papel que a gente esperava, né? Que a gente padroniza como mãe, pai, e que muitas vezes, no espírita, no trabalho, a gente passa a conhecer pessoas que acabam exercendo um pouco do arquétipo dessa função, nos dando um certo amor que a gente está aberto, mas que por algum motivo, de repente, a gente não recebeu, ou seja lá o que for, né? E eu acho muito lindo essa passagem de Jesus falando que quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Sabe quão grande é essa representatividade do papai? Eu não sou mãe, então eu não sei o que é ser mãe, mas eu tive uma mãe e hoje ela não está aqui comigo, fisicamente, eu sei quanto foi importante esse papel, né? Então, Jesus nos dá essa grande possibilidade de ter essa função, de ser irmã dele, de ser mãe, de ser, né, de ter esse papo em uma certa igualdade, mostra quão grande é a humildade de Deus. Eu sou mãe de pet, né? O que faz eu aprender um pouquinho, mas nada comparável ao papel da mãe mesmo de ser humano, que é uma missão grandiosa. Muito bom. Então agora eu vou chamar a Nani, tá bom, gente? Vem, Nani! Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, antes de finalizarmos, é que, assim, quando a Suelen falou agora das pessoas que às vezes assumem lugares que, vamos dizer, estão vagos na nossa vida, né? A Sueli, ela parece muito com uma prima minha, que eu gosto muito. A diferença nossa é um pouquinho, não é tão pequenininha. Então, quando eu era pequenininha, ela já era mocinha. E aí algumas vezes que minha mãe estava ocupada, ela e a irmã dela cuidavam de mim. E por um problema que houve na família, que não me envolvia, eles me envolveram. E aquele abraço eu não tenho mais. E quando eu olho para a Sueli, ela ocupa esse lugar pela aparência física, sabe? E é muito interessante isso. E só para finalizar dizendo de família, né? Alguns anos atrás, eu não sabia dizer eu te amo. E quando meu pai desencarnou, eu acho que eu nunca tinha dito isso com tanta verdade para ele. E hoje, quando eu sinto vontade de dizer, eu digo. Quando eu quero abraçar, eu abraço. Às vezes eu acho, nossa, eu estou pagando um mico. Mas eu falo. No aniversário do meu marido, eu gosto de cantar para ele, de dizer para ele como ele é importante para mim. E eu canto na rua, eu canto dentro de casa, eu canto no bar, onde surgiu a oportunidade, porque eu estou falando para ele. Porque eu não sei se no dia seguinte eu vou estar com ele. E eu não posso perder mais uma pessoa sem que ela saiba o quanto eu amo. Então, acho que é assim, que a gente possa, que a gente tenha mais possibilidades, que crie oportunidades de dizer eu te amo. Ai, desculpe, fiquei muito emocionada, né? Vou tentar agora finalizar, tá, gente? Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas teu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine
o meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, Deus Criador, bênção maior, tesouro igual nesse lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua, onde houver algum irmão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina do meu coração. E assim eu agradeço a esse Deus maravilhoso pela oportunidade de estar aqui encarnada junto desse grupo que dia a dia me fornece um elemento para que eu estude, eu amplie meus conhecimentos, eu suba um degrauzinho. Agradeço pela oportunidade de estar nesta família que eu estou agora, sabendo de todas as nossas dificuldades, mas onde eu aprendo muito, principalmente com a minha filha. Ela é minha maior mestra, então eu agradeço a vida dela, agradeço a minha mãe, que tem um amor enorme por mim. E apesar de às vezes batermos muito de frente, é um aprendizado enorme que transmitimos uma para a outra, certamente. Agradeço pela espiritualidade que fluidifica as nossas águas e põe nela o remédio necessário para as nossas dores. Que a gente não perca as oportunidades de dizer eu te amo, que a gente não perca a oportunidade de ensinar, que a gente não perca a oportunidade de aprender, que a gente agradeça sempre. E eu agradeço principalmente por essa doutrina maravilhosa. Graças a Deus. Uau, Nani, você acabou com a gente, mulher. Gratidão. Obrigada a Vou vocês. chorar, hein? Toda destruída. Maquiagem. Coisas da vida, né? 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus Muito quiser. obrigada. Maravilhoso. Beijo, beijo. Maravilhoso.